Vamos já começar, só mais uns minutos para ver se entram mais pessoas. Oh, que interessante, isto está encravado porquê? Vamos já iniciar só um pouco. Espera aí que eu estou com um problema. Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir, Davina. Estou com problemas técnicos. Isto não fosse isto da Microsoft, já se encravou todo. By joining, you are given... Okay. Pronto, isto encravou-se tudinho. Se for necessário, Davina, pode entrar e voltar a... Eu não sei se estará aí. Ela já saiu. Pronto, deve ter feito isso mesmo. Vamos aguardar só mais um bocadinho. Eu, entretanto, também estava aqui a tentar colocar umas definições corretas e não estou a conseguir. Só um bocadinho. Vamos aguardar que... Agora tenho que colocar a Davina. Alô? Já está tudo então. Creio que já estará então tudo certo. Podemos iniciar? Yep. Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo organizado no âmbito da Comissão de Cogestão do Parque Natural da Serra de São Mamede. Este webinar é organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo do ICNF. Informamos que o mesmo está a ser gravado e que no final existirá um período de intervenção onde as pessoas podem colocar, os participantes podem colocar as suas questões. E hoje temos connosco a nossa Davina Falcão e vamos ter uma sessão que tem como tema como distinguir uma víbora. Portanto, vamos falar sobre serpentes e víboras. A Davina é bióloga, é ilustradora científica e é formadora e, além disso, como poderemos ver, é uma apaixonada pelas serpentes. Passemos então aqui a palavra à nossa convidada, a Davina. Pode começar a sua apresentação partilhando. Ora, antes de mais, eu só queria dizer muito obrigada pelo convite e espero que vocês gostem desta apresentação. Vai ser especificamente sobre como distinguir a víbora das restantes espécies. Portanto, vou então pôr aqui a apresentação disponível. Ora, deem só um segundo. Confirmem só que estão a ver a apresentação. Estamos a ver a apresentação, sim. Ok. Ainda não está em formato full screen. Sim, ainda senhora. se vê, exatamente. Vou fazer então por isso e cá está. Pronto, assim já estão a ver full screen? Sim, senhora, já está tudo certo. Pronto. Então, é o seguinte, eu vou então falar uma das coisas mais importantes para aqui em Portugal e das perguntas mais frequentes é como é que eu consigo fazer a distinção entre uma víbora e as restantes serpentes inofensivas. E, felizmente, para Portugal é extremamente fácil fazer essa distinção, não é nada de extraordinariamente difícil, especialmente porque nós só temos 2 espécies de víboras e são mesmo muito fáceis de fazer a distinção. E eu vou falar então de 6 espécies portuguesas mais comuns. Portugal tem 10 espécies de serpentes. No entanto, eu vou falar das 6 mais comuns e que ocorrem na área onde vocês se encontram. E então, para começar, um dos mitos mais comuns que eu ouço é distingue-se pelo formato da cabeça. Portanto, se a serpente tem a cabeça triangular, é uma víbora, é imediatamente perigosa e tem-se que eliminá-la ou então temos que ter muito cuidado com ela. Mas isso não é verdade.
Todas as serpentes, quando se sentem ameaçadas, uma das técnicas de defesa delas é fazerem-se parecer maiores e então, como consequência, elas tendem a achatar a cabeça e deformá-la de maneira que pareça uma cabeça muito maior do que aquilo que realmente é. E, como consequência, ficam com a cabeça com aspecto triangular. Nós temos aqui o exemplo de 3 espécies. Neste caso, peço desculpa, vou só tirar aqui o volume do telemóvel, pronto. Temos aqui o exemplo de 3 espécies, com a cabeça com aspecto triangular, especialmente as duas do lado direito. Portanto, a cobra d'água de colar e a cobra d'água viperina, ambas a mostrarem a sua cabeça com um formato bastante triangular. No entanto, são animais inofensivos. Então, por onde é que nós devemos identificar? Então, quais são as características? Ora, é muito fácil pelos olhos. As nossas 2 víboras em Portugal têm os olhos com a pupila vertical, enquanto que as serpentes inofensivas têm os olhos com a pupila redonda. E depois, também, no topo da cabeça, as víboras têm as escamas cefálicas muito, muito, muito fragmentadas, como se fossem peças de um puzzle muito pequenino, e as escamas cefálicas das outras serpentes, que são inofensivas, são bastante menos fragmentadas, até são chamadas de placas cefálicas em vez de escamas cefálicas. Agora, muito importante, isto aplica-se a Portugal e a alguns países da Europa, isto não é para se aplicar no resto do mundo. Existem imensas exceções no resto do mundo, está bem? Portanto, isto é só para se pensar num contexto português e maioritariamente também europeu. Porque em África, posso dar um exemplo muito rápido, existem imensas espécies com a pupila redonda que são incrivelmente perigosas, incluindo a mamba, as najas. Portanto, é preciso sempre ter muito cuidado com isso, ok? Portanto, só para Portugal. Agora, vocês podem dizer, no calor do momento, ninguém vai reparar se os olhos da cobra são com a pupila vertical ou com uma pupila redonda. A partir do minuto que, acreditem que a partir do minuto que vocês têm este pedacinho de informação na vossa cabeça, vocês vão começar a reparar nisso. E se a cobra foi-se embora tão depressa que vocês nem sequer chegaram a reparar, então também não há problema. Quer dizer que ela se foi embora e vocês não se têm que preocupar com ela. Agora, numa situação em que ela se encontra encurralada na vossa propriedade ou vocês sem querer entraram num espaço onde ela está e ela não tem por onde sair, esta informação poderá-vos acalmar muito, por muito mais que a cobra esteja a ameaçar, mas sabendo isto, vocês sabem como lidar com a situação. Ora bem, então eu vou falar sobre a víbora cornuda, que é a espécie que ocorre nessa zona do sul do país. Ela ocorre no país inteiro. Por favor, também removam a ideia de que elas só existem em zonas de serra. A víbora cornuda é um animal extremamente bem adaptado para qualquer habitat aqui em Portugal. Elas podem se encontrar em zonas urbanas, podem encontrar-se em zonas de praia, prados, florestas, zonas úmidas. Portanto, é um animal extremamente adaptado a qualquer área. E a víbora cornuda, qual é que é o aspecto dela? Para além daquelas características que eu falei, das escamas da cabeça serem muito fragmentadas e os olhos terem uma pupila vertical, a víbora é um animal pequeno. Elas já é com muita sorte que vocês veem uma que tenha 70 centímetros de comprimento. É muito raro encontrar animais assim tão grandes. Portanto, o normal é entre 40 a 70 centímetros, a maior parte das vezes é menos que 70 centímetros. São animais relativamente grossos para o comprimento que têm. Portanto, se vocês virem logo uma cobra que tem claramente 1 metro e qualquer coisa, já anula a hipótese de ser uma víbora. Ela tem no corpo um zigue-zague, no dorso, um zigue-zague muito, muito, muito bem definido, assim bem desenhado nas costas, e elas podem ser cinzentas, podem ser castanhas escuras, podem ser castanhas acinzentadas, portanto ela varia sempre assim numa cor cinzento para
para castanho, às vezes uns tons mais laranjas de vez em quando, portanto varia consoante os indivíduos. Mas sempre com aquele zigue-zague muito bem definido no dorso. Temos aqui o exemplo de uma adulta, este é um juvenil, é um bocadinho mais pequeno, e esta é uma adulta, neste caso é uma fêmea que estava prenha. Aquilo que lhe dá o nome, que é a característica dela, é o corno, é por isso que ela se chama víbora cornuda, e como podem reparar nesta imagem, olhos com pupila vertical. Ok? Então agora, vamos falar das outras espécies mais comuns que se encontram em Portugal, incluindo a zona onde vocês estão. Temos o exemplo da cobra de escada, que tem linhas escuras paralelas no dorso. São duas linhas escuras paralelas no dorso. É um animal castanho claro, tem olhos escuros e pode crescer até 1,60 m. É um animal bastante corpulento para o comprimento que ela tem. Ela até é relativamente corpulenta. Quando é juvenil, é daí que vem o nome dela. Quando é juvenil, ela parece que tem uma escada desenhada nas costas. Ok? Está tudo a acompanhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem pôr no chat. Alguma dúvida assim imediatamente a ver com os slides, podem pôr no chat para eu reparar. Terão é que ser vocês a avisarem, porque eu não consigo ter acesso ao chat agora. Ora bem, agora avante. Portanto, já falámos da cobra, da víbora cornuda, da cobra de escada, e agora vamos falar de outra extremamente comum, que é a cobra rateira. A cobra rateira é a nossa maior serpente, pode atingir 2,30 m. Tendem a ser extremamente barulhentas quando nos querem avisar que nós estamos a chegar muito perto delas. Têm uns olhos grandes, a cabeça e o pescoço são verdes, têm uma banda preta imediatamente a seguir ao pescoço verde delas e depois transforma-se no dorso castanho e com duas riscas no flanco, que às vezes essa risca é escura ou então é sarapintada de branco. Isso depois varia de indivíduo para indivíduo. Mas eu quero que vocês reparem uma coisa muito importante. As riscas escuras paralelas estão no flanco e não estão no dorso, como é o caso da cobra de escada, está bem? Portanto, reparem bem esta diferença. A cobra da escada tem duas riscas escuras no dorso e são fininhas as riscas, enquanto que a cobra rateira tem duas riscas no flanco, está bem? É completamente diferente. Estes são os machos. Geralmente os machos são maiores que as fêmeas. E depois a cobra rateira fêmea tende a ter uma cor mais castanha, mais discreta, com um dorso com umas manchas escuras pouco definidas. E depois o juvenil é semelhante à fêmea, simplesmente tende a ter um contraste maior que a fêmea. Ok? A cobra rateira é venenosa, isto é uma nota importante. No entanto, existem duas razões para as quais ela é considerada inofensiva. A razão número 1, o veneno é incrivelmente fraco. É bastante pior ser-se picado por uma abelha, por exemplo. No entanto, também ela tem os dentes que inoculam o veneno na parte de trás da boca, o que faz com que, e o canal do veneno não está muito bem desenvolvido, o que faz com que seja muito difícil, quando ela morde, o veneno ser imediatamente injetado no nosso sistema circulatório. Portanto, geralmente o que ela precisa é de dar uma mordedura bastante forte e duradoura para que faça algum efeito. Existe um caso em França que a pessoa teve que ficar hospitalizada, mas um ponto muito importante neste caso é que a pessoa deixou-se ser mordido e provocou a cobra para injetar veneno em si e deixou-a estar. Portanto, entrou uma dose de veneno bastante grande no sistema da pessoa, o que não é normal quando nós simplesmente, se formos mordidos por ela, ser aquelas mordeduras rápidas, o veneno não entra uma grande quantidade de veneno em nós e o nosso corpo consegue lidar muito bem com isso.
Não há registros de morte já agora, nem casos graves em Portugal deste animal. A cobra de ferradura é outra espécie também muito comum. Quando é adulta, parece completamente preta. No entanto, e já agora o nome de ferradura quer dizer que ela tem um aspecto, tem ali em cima da cabeça, se vocês repararem em cima da cabeça, tem ali uma mancha que parece uma ferradura. A mancha escura tem manchas escuras mais definidas ao pé do pescoço e à medida que se vai afastando da cabeça, as manchas começam a perder definição e começa a ficar com o corpo muito escuro, mas sobram-lhe algumas pintas claras. O juvenil, por seu turno, tem um contraste muito maior, tem as manchas arredondadas no dorso, arredondadas ou em losango, depende, depois do indivíduo, e estas manchas são bastante mais escuras, muito bem definidas e num fundo claro. O corpo dela é clarinho, ao contrário do adulto, que tem um corpo escuro. Outra espécie muito comum, não é tão comum no sul de Portugal, provavelmente devido a haver zonas com muito menos umidade, mas mesmo assim é observada nessa zona, é a cobra de água de colar. Ela tem uma cor muito bonita, são geralmente verdes ou verde azeitona, tem uns olhos bastante grandes, não tem muito padrão. Se tiverem algum padrão, geralmente são assim riscas pretas ao longo do corpo e às vezes têm um tom azulado nos flancos, que é o que faz com que muitas vezes as pessoas quando a veem dizem ver uma cobra azulada. Geralmente é sempre esta espécie. O que lhe dá o nome de cobra d'água de colar é o colar que ela tem quando é um juvenil. Tem um colar muito bem definido e depois o corpo não tende a ser tão esverdeado, azulado como o adulto, mas sim assim um castanho esverdeado ou dourado, com um corpo sarapintado ou listado. A cobra d'água viperina, por fim, esta provavelmente é das espécies mais comuns do país todo. É chamada viperina porque ela imita a víbora, mas o imitar é apenas só pelo aspecto dela. E o aspecto, ela tem um padrão zigue-zague no dorso, mas é só que é um padrão zigue-zague pouco definido. E depois não é tão corpulenta como a víbora, portanto tende a ser fininha para o comprimento que ela tem. Os olhos têm a pupila redonda, têm as placas cefálicas, portanto as escamas da cabeça são grandes. E depois, uma coisa que é muito típica desta espécie é no flanco tem uma fila só de ocelos, portanto uma pinta escura com uma pinta clara no meio. Ok? Quando esta espécie se sente ameaçada, ela enche o corpo com ar para parecer mais gorda, que é algo muito mais semelhante a uma víbora, e deforma a cabeça de modo a que fique com um formato mais triangular, com uma cabeça maior, o que faz muitas vezes as pessoas pensarem que se trata de uma víbora. Eu agora vou então pedir a vossa participação. Gostava que abrissem o vosso chat e vão escrever aqui umas respostas, porque eu agora queria ver se vocês conseguiram reter a informação que eu disse. Portanto, eu vou agora mostrar muitas fotografias de cobras e eu gostava que vocês dissessem se trata de uma víbora ou não. Caso não se trate de uma víbora, era bom que vocês tentassem descobrir qual exatamente é a espécie. Se não conseguirem, não há problema. Aqui o principal é, pelo menos, distinguir a víbora. Vocês têm que conseguir identificar a víbora das restantes espécies. Então vamos lá. Então, sim. Desculpa, Davina, só dizer que este quiz vai ser, as respostas vão ser dadas somente pelos comentários no chat. Portanto, cada pessoa deverá colocar a sua resposta no chat e nós retomaremos e veremos as respostas. Portanto,
eu queria que vocês dissessem se isto trata-se de uma víbora ou não. Vamos ver, temos aqui muitas respostas já. Agora o problema é que me aparecem todas as respostas, mas estou a ver a cobra de escada, estão a identificar como cobra de escada, não é venenosa. Ok. Portanto, não é uma víbora. Exatamente, boa, não é Não uma é uma víbora e para quem se arriscou a dizer que espécie é, se a senhora é uma cobra de escada. Exatamente. Muito Perfeito. Esta. bem. Vamos ver agora. Já temos algumas respostas. Sim. Víbora cornuda. Sim. Sim. Ok. Víbora cornuda. Está tudo virado para a víbora cornuda. Ótimo. Acertaram em cheio. Zigue-zague no dorso muito bem definido. Neste caso está um pouco desfocado, mas conseguimos ver ali um pouquinho o cornito dela e para quem tiver mesmo com uma boa resolução no ecrã, conseguem ver que a pupila não é redonda. Esta. Só um bocadinho, que vai demorar um bocadinho a aparecer. Normal. A gente espera. Já. Creio que já mudou. Então, portanto, já estão a dizer que não é uma víbora. Até agora não. Exatamente. Têm sido as respostas. Quem quer arriscar que espécie é, eu posso dar uma pista. O nome dela está associado ao desenho que está nas costas dela. Creio que alguém disse cobra de escada juvenil. Exatamente, é exatamente isso, cobra de escada juvenil. Também temos aqui juvenil rateira. Aham, ok, não, é uma cobra de escada juvenil. Vejam que ela tem ali o desenhinho da escada no dorso. Escada Portanto, juvenil. Sim, yeah. tem sido maioritariamente as respostas. Sim, senhora. E esta? O que é que se trata esta bicharoca? Só um minutinho, que ainda não passou a imagem. Oh, bolas, eu estou a ver que eu andei a falar em cima, com atrasos, então, da imagem. Não foi. Agora é mais a imagem, mas de resto teve tudo bem Ok, cronometrado. A víbora, as respostas têm sido no sentido da víbora. boa, muito bem, pessoal. É isso mesmo, é víbora, sem dúvida. Esta aqui é uma víbora ou não? Para a gente poder respeitar um pouco o tempo, vamos fixar só se é víbora ou não é. Víbora, creio que estão. Boa. Víbora cornuda. Estão a dizer. Ah, espera aí, a imagem já trocou ou não? Entretanto, já trocou, mas agora temos respostas que não é víbora, não é víbora. As respostas têm sido Ok. nesse sentido. Ok. Parece que houve aqui Ótimo, exato. um delay. Exato, depois o problema do delay. Exatamente, não é víbora, para quem está curioso, é uma cobra de escada, porque tem as duas linhas escuras no dorso. Não é víbora porque não tem o corninho, placas cefálicas muito grandes, não tem o zigue-zague no dorso e os olhinhos são escuros, por causa desta cobrita. Isto trata-se de uma víbora ou não? Vamos ver. Não sei se já trocou, porque isso está com esse delay malvado. Sim, já. Alguém diz cobra rateira. Já temos quem diga não, sim, que não é uma víbora. Ai, mas houve um sim para víbora? Creio que sim. Quem disse que sim para a víbora, reparem ali nos olhinhos dela, reparem nas escamas da cabeça dela. Vejam, os olhos têm a pupila redonda e depois as escamas da cabeça são extremamente grandes, são tipo placas, em vez de serem escamas muito fragmentadas. Portanto, não, isto não é uma víbora. E falta-lhe o zigue-zague no dorso, ela tem as manchas redondinhas no dorso. E para quem disse cobra rateira, esteve muito bem, é uma cobra rateira. Exatamente. Esta marota é uma víbora ou não? Vamos. Alguém já disse cobra de escada, que não é uma víbora. Não é uma víbora. Ok, está tudo de acordo então que não é víbora. Parece que sim.
Ok, sim senhora, muito bem, não é? Vibra, pupila redonda, tem o padrão da cobra de escada, muito bem. E esta aqui? Vamos aguardar. Não, as respostas tendem para não. Muito bem, não é vibra e para quem estiver curioso é uma cobra de escada porque tem no dorso a escadazinha desenhada. Não é vibra porque não tem o zigue-zague, pupila redonda e falta-lhe o corninho. Esta aqui é uma vibra ou não? Creio que não é vibra, tem o olho redondo, não, Boa, as respostas tendem para não. boa, exatamente. É uma cobra de ferradura bebé, para quem estiver curioso com esse detalhe. Ora, e esta? Vamos aguardar só um bocadinho. Não. Alguém diz cobra de ferradura? Não. Tendência é para não. Ok, excelente. Portanto, vocês já estão a conseguir aqui fazer distinções entre espécies. Eu já mostrei 3 espécies diferentes: cobra de ferradura, cobra rateira, não, 4. Portanto, cobra de ferradura, cobra rateira, cobra de escada e víbora cornuda. Vocês já estão a conseguir fazer a distinção da víbora destas 3. Esta é uma cobra rateira. Para quem disse que é cobra de ferradura, só uma anotação muito rápida. A diferença entre a cobra de ferradura e a cobra rateira juvenil é que a cobra de ferradura tem este padrão redondo no dorso, muito bem definido, como se tivesse desenhado com uma caneta preta e depois pintado de castanho por dentro. Enquanto que a cobra rateira tem essas manchas muito mais pequenas e não estão tão bem definidas, parece que foram esbatidas na ponta. Existem outras características, mas este é um bom exemplo. E esta aqui, trata-se de uma víbora ou não? Ok. Vamos aguardar pelas. Yeah. Sim, parece que. Sim, está tudo on fire para o sim? Sim, parece que sim. Muito bem, Consensual. senhora. Ok, ótimo, exato. Zigue-zague no dorso, corno, olho com pupila redonda, olho com pupila vertical. Já agora, perdão, isto é papel milimétrico, dá para vocês verem exatamente, terem noção do tamanho dela. É incrivelmente pequena. Bastante pequena. Ora, temos aqui outra. Esta está com a cabecinha escondida. Eu fiz isto de propósito, mas o que é que vocês me dizem? Trata-se de uma víbora ou não? Temos não. Alguém apostou na rateira, rateira macho, não é víbora. Ok, muito bem, pessoal. Não é víbora e sim para quem disse cobra rateira e sim ao quadrado para quem disse cobra rateira macho. Trata-se de uma cobra rateira macho, cabeça verde, dorso castanho, flancos com uma risca escura sarapintada de branco ou azul, dependendo do indivíduo. Esta aqui trata-se de uma víbora ou não? Não. Tem sido a Exatamente, resposta pessoal. não. Tudo para o não. E esta? Vamos só aguardar mais um segundo. Creio que as respostas vão no sentido do não. Boa, boa, boa. Pupila redonda, refere-se a pupila redonda. Exatamente. E agora, e esta aqui escondidinha? O que é que vocês me acham? Vão mais no sentido do não. Vocês estão a ver uma imagem que diz Diogo Oliveira, certo? Sim, entre umas Sim, pedras. entre umas pedras. Ok. Portanto, é víbora Sim. ou não é? Está tudo a cair para o sim e para o não. Aqui está a haver dúvidas, é? Não, agora parece tudo sim. Ah, sim, sim, sim. Exatamente. Esta Sim. é uma víbora. Exatamente. Eu só queria saber uma coisa. A minha ligação não está, a minha ligação não se está a quebrar nem nada, pois não?
Não, está. A Não? demora é Ok. aqueles segundos, aqueles poucos segundos de transição, mas de resto Ok. está tudo bem. Ok. Sim, Só parece queria que ela é uma víbora. Ok, e está muito bem. Esta aqui, vocês conseguem adivinhar? É víbora ou não é? Vamos aguardar. Não, não. Não. Exatamente. Não é. Aqui não se vê tão bem os olhos, mas as placas cefálicas são óbvias e a ausência do zigue-zague é óbvio também. Esta aqui, vibra ou não vibra? Não víbora. Exatamente. Escamas largas na cabeça. Não víbora. Exatamente. Muito bem. Esta aqui, escondidinha? Não, parece-me que não. Boa, pessoal, não é olho com pupila redonda, ausência do zigue-zague no dorso. Exatamente, não é vibra. Esta a fugir. Não. Não víbora. Não. O pessoal está a dizer que não é. Não é. Cobra de. Pois deve ter sido da outra. Peço desculpa, agora é que estão a surgir sims. Possivelmente há aqui ok, delay, ok. não é? Eu, Creio que mal, será faz o sim. delay. Eu até posso aqui mudar de rede de telemóvel só para fazer. Eu posso mudar aqui a rede de telemóvel para ver se isto anda mais depressa. Oi? O que é que aconteceu? Vocês ainda estão a ver a apresentação? Sim, estamos. Sim? Ok. Divina, se calhar nós damos para não perder tempo, nós damos uns segundinhos só para as pessoas responderem. Já percebemos que há ali, portanto, acho que se continuarmos assim, vibra cornuda, é só dar aquele desconto, penso eu, podemos avançar. Peço desculpa, isto foi-se abaixo. Eu já estava a topar que a minha internet estava-se a queixar um bocado. Estou de volta, não estou? Sim. Ok. Houve só ali uns segundinhos que paraste um pouco, mas de resto. Ok. Mas vocês ainda estão a ver a apresentação, certo? Certo. Ok, peço desculpa. Então pronto, víbora-se senhora, esta de fugida, agora eu troquei outra vez. Vocês já estão a ver uma nova cobra, isto mudou depressa ou não? Já mudou, Ok, creio eu, e as respostas têm sido não víbora. exatamente. Para quem estiver curioso, cobra de ferradura. E esta? Não. Exatamente. Não é víbora, para quem estiver curioso, cobra rateira, macho. Esta. Isto é óbvio. Esta é muito óbvia. Esta é daquelas respostas mega óbvias. Até agora estou a ter não. Deve Acho que ter aqui um lapso. ainda estão presos com a resposta anterior, então. Exato. Agora começam a aparecer os sims, não é? Pronto, exato. Esta Pronto. aqui Sim, é óbvio, não é? Sim. Pronto, exato. Cornuda. É uma Cobra víbora. é uma víbora cornuda, exatamente. Já troquei outra vez de slide. O que é esta? Talvez tenhamos que dar uns segundos, porque ainda estamos, parece-me que ainda estão a responder da outra. Da outra. Sim, parece. Exatamente. Ou seja, não víbora. A outra é sim e esta é o não. Exatamente, é um não. Esta aqui, que é tão fácil. Aqui temos não víbora. E está a sair tudo não? Sim, a partir de agora está não víbora. Exatamente, e não é. Eu até vou saltar aqui uns, só para evitar atrasos. Portanto, esta aqui. Neste momento está uma cobra verde. Ainda estamos a receber respostas do anterior.
Creio que agora, a partir de agora, dando uns segundos, a resposta tem sido pro não. Aparece um sim, mas tendencialmente não vibra. Ok, para quem disse sim, provavelmente orientaram-se pelo padrão de zigue-zague no dorso. Lembrem-se da cobra viperina, a cobra de água viperina, que tem um padrão de zigue-zague no dorso, porque a ideia dela é imitar as víboras. Mas depois o disfarce dela é estragado completamente pelos olhos de pupila redonda e as placas cefálicas na cabeça bastante grandes. Portanto, porque tem o zigue-zague não é sinónimo de ser víbora, é principalmente nos olhos que é infalível essa a resposta. Ok? Então eu agora vou trocar, mas é o que eu disse, eu poderei vir a saltar algumas, eu vou saltar esta aqui, portanto esta aqui agora, como é que é? Digam da vossa justiça. Sim. Vibra cornuda. Está tudo aqui para os sims? Exatamente, víbora cornuda. Já agora, eu vou saltitar entre esta e a cobra d'água viperina. Olhem com atenção aqui para esta víbora cornuda, vejam o padrão do zigue-zague dela e vejam o quão bem definido é. Agora, eu vou trocar para a foto anterior da cobra d'água viperina. Vejam o padrão de zigue-zague desta cobra d'água viperina. É assim um pouco mais esbatido, não é tão bem definido. O próprio corpo da cobrita é bastante comprido para a grossura que tem. A víbora tem uma grossura bastante, em nível de proporção, tem uma grossura bastante maior para o comprimento que ela tem. Ok? É esta aqui que está na mão de uma pessoa. É víbora ou não é víbora? Não, as respostas tendem para o não. Boa, exatamente. É não, porque tem placa cefálica muito grande. Apesar da gente não conseguir ver os olhinhos dela, dá para perceber que é uma cobra d'água de colar, que é verdinha. Agora vou saltar assim. Esta aqui, vista de frente, esta com a carinha laroca a olhar para nós, o que é que vocês dizem que é? Pupila redonda, que não é víbora. Alguém avança Boa. com escada, cobra de escada. Boa. Quem avançou com cobra de escada, parabéns. É uma cobra de escada. Quem disse que não é víbora, está certo também. Exatamente. Agora vou saltar um pouquinho. Dei um momento, que há aqui uma que eu gostava muito que vocês... Esta aqui. O que é isto? É víbora? Não. As respostas tendem para o não. Boa, exatamente. Esta é uma cobra d'água viperina que está exatamente a fazer o papel que lhe dá o nome. Como veem, está com a cabeça deformada para se parecer maior. Até é um indivíduo que tem um zigue-zague relativamente bem feito, mas não muito bem feito. E está a inchar o corpo para parecer-se mais gordinha, com mais víboras. No entanto, pupila redonda, estraga logo tudo, e também tem aqueles ocelos nos flancos que faz com que ela seja uma cobrita de água de colar. Esta aqui. Vamos aguardar. Sim, víbora. Exatamente. Sim. Exatamente, é uma víbora. Padrão tipo zigue-zague no dorso e dá para ver o corneto dela. Portanto, é exatamente isso. Ainda temos 3 minutinhos até chegar à hora das perguntas, portanto, eu ainda vou puxar aqui mais umas. Isto são víboras? Aqui dividimos. Não. Que alguém disse que tem corno, mas agora as respostas vão no sentido do não. Talvez a do corno ainda seja em relação à anterior. Pois há este delay.
Mas agora tem sido não a resposta. Exatamente, não são. São cobras rateiras. Rateiras. Isto é um buraquito por onde as bebés nascem. Portanto, os pais espetam um ninho para ali para dentro, daqueles tubos de escoamento, e depois chega uma altura que cá estão os bebezinhos todos à amostra. E, por fim, esta aqui. Vamos aguardar só um pouco. Sim. A resposta vai no sentido do sim, que é uma víbora. Exatamente. Cá estamos, uma víbora cornuda, e vocês estiveram bastante bem. E agora podemos entrar, então, já foi respeitado o tempo. Estive aqui sempre atenta ao relógio para não falhar com as horas. Então, agora podem fazer perguntas à vontade e eu vou sair da apresentação para eu ver-vos a vocês. Então abrimos o espaço então para colocação de perguntas. Peço que coloquem, para colocar de forma oral, que levantem a mão. Já temos aqui o Gonçalo e o Alexandre que quer colocar oralmente, e depois então iremos para as questões escritas. Então vou pedir ao Gonçalo, pode ativar o microfone e colocar a questão. Ok, antes de mais, obrigado à Davina pela muito interessante apresentação. Para mim, que percebo muito pouco de cobra, já foi uma boa oportunidade de aprendizagem. Eu sabia identificar algumas espécies, mas não tinha noção dos detalhes todos, portanto agora já fiquei a saber um bocadinho mais. Queria colocar 3 perguntas rápidas. A primeira pergunta é esta. Eu tenho a ideia que, embora as cobras tendam a hibernar no inverno, num clima mais ameno como o nosso, quando estão assim dias mais soalheiros no inverno, as cobras às vezes entram em atividade. Gostava de perguntar se isso também acontece com as víboras, se elas também podem sair durante o inverno. Sim. Mas diga, tem mais outra pergunta? Eu posso Sim, tenho mais duas. A segunda é esta. Há muitos anos estava com um amigo meu no Alentejo, estava um dia de muito calor, e na altura apareceu uma cobra rateira, de escada adulta, assim daquelas com mais de 1 metro, mas estava muito calor. Eu tenho a ideia que quanto mais calor, mais as cobras ficam ativas, porque o calor estimula a atividade. Pelo menos tenho a ideia que isto é assim. O que é facto é que ele tentou capturar a cobra, mas não o fez bem feito e levou uma mordedura e ficou, enfim, aquilo magoou. Apesar dessa cobra não ser venenosa, eu pergunto se essas mordeduras de outras espécies podem ter algum tipo de consequência, infecções ou assim, para quem por acaso seja mordido, neste caso por uma cobra de escada. E a terceira questão tem a ver com as pelagens. Tu apresentaste as adultas e as juvenis, e eu gostava de saber se existem plumagens de transição intermédias, porque houve uma das fotos que mostraste das cobras de escada que aquilo parecia ter um padrão já com as 2 riscas, mas com os degraus, e eu pergunto se a transição é gradual ou se é abrupta quando elas fazem a mudança de pele. Era isto, obrigado. Sim, senhora. Então, vamos à primeira. A primeira é em relação à hibernação. As cobras, por acaso, não hibernam. As cobras brumam. É uma forma diferente de passar-se o inverno, que é entrar num estado de latência, mas que consegue ser interrompido frequentemente se o clima assim permitir, ou se o animal precisar. Portanto, é perfeitamente normal em dias, por exemplo, que podem não ter... dias de inverno podem estar 10 graus só, mas vocês vão a um muro que está abrigado do vento e a apanhar sol em chapa, naquele pedacinho de muro não vão estar 10 graus, vai estar um pouco mais. E isso é o suficiente para elas ficarem ativas. Portanto, é perfeitamente normal vê-las durante o inverno, e as víboras fazem isso também. A segunda pergunta foi em relação à mordedura das espécies inofensivas. É sempre aconselhável desinfetar. No entanto, não há registro de transmissão de doenças perigosas como raiva, tétano e outras doenças piores transmitidas por cobras. As infecções, se acontecer, é como se fosse espetar num pico e aquilo infectar, mas na realidade doenças problemáticas como tétano, raiva e afins não está registado em relação à mordedura de cobras. Portanto, até é uma mordedura bastante
limpa, vá. A terceira pergunta tem a ver com as cores. Sim, há muita variedade nas cores e a transição de juvenil, de bebê para adulto, é uma coisa gradual. Portanto, a cobra de escada é perfeitamente normal encontrarem-se adultos, mas são jovens adultos com a escada. E depois, portanto, estão a fazer uma transição. Ainda tem marcas da escada, mas, no entanto, já tem as marcas também do adulto. Portanto, já não são aqueles bebezinhos, já podem ser animais com 2 anos de idade, mas ainda têm um pouco a cor do juvenil a passar para o adulto. Portanto, é uma coisa muito gradual. E é por isso que, às vezes, não se pode fazer uma identificação preto no branco, tipo a dizer, mas eu encontrei esta cobra, só que era um pouco diferente da outra que está no guia, então já não é a mesma espécie. Não, existe muita variedade e então esta transição entre bebê para adulto faz com que também ainda complique um pouco as coisas. Portanto, sim, elas fazem uma transição lenta. Não sei se há mais perguntas. Temos então Alexandre Pereira, que também levantou a mão. Vou dar permissão para ligar o seu microfone e colocar a questão. Alexandre. Olá, boa tarde. Não sei se estão a ouvir. Sim, sim. Boa tarde. Eu, portanto, sou um curioso e um adepto das cobras, porque tive 2 grandes professores, o Marco Caetano e o Luís Filipe Sousa, mais conhecido por Luís Navalhas, e realmente nós, quando morava em Évora, tínhamos o hábito de sair para o campo e procurar mesmo víboras, coisa que encontramos junto à aldeia de Valverde e a Idade da Mitra. E, por acaso, também já tive o azar de ter uma gata que morreu devido a uma mordura de víbora, e eu penso que tenha sido uma víbora, porque ela estava num quintal, pelo menos a 2 casas de distância, e só conseguiu chegar a casa e morreu logo, teve morte imediata. Portanto, eu penso que terá sido uma víbora que mordeu. E também já tive a sorte e a felicidade de encontrar várias vezes víboras, não só em Évora, mas também aqui na zona do Parque Natural da Serra de São Médio, nomeadamente na Beirã, na Ribeira de Nisa e outros sítios. Eu gostava de saber, a víbora, portanto, as principais ameaças, provavelmente como as outras espécies de aves, de mamíferos, será a alteração do habitat, não é? Quando há limpezas por prevenção de incêndios, que são necessárias, não é? Será isso, portanto, quando são destroçados matos ou é lavrado o terreno, poderá haver alguma salvação para as víboras que possam existir nesse habitat? Há estudos que digam que depois de uma limpeza elas conseguem sobreviver para o ano seguinte? Ora bem, por acaso, felizmente, as serpentes são animais extremamente bem adaptados. Geralmente o importante, porque assim, há zonas do país de agricultura relativamente intensiva e os animais continuam a existir lá, de ano para ano. É claro que a agricultura muito intensiva é problemática, porque no norte do país, geralmente a população do norte do país está um bocado, é maior, porque no norte do país os terrenos tendem a ser mais pequenos e são muitas vezes divididos por muros de pedras, o que portanto, o terreno pode ser lavrado, mas a cobra está protegida. Enquanto que no sul do país existe bastante menos o abrigo. Portanto, se uma pessoa destrói a vegetação, muitas vezes destrói os abrigos das cobras. Geralmente, parece um estudo específico que me venha assim à cabeça, não sei. Mas uma coisa é certa, se houverem abrigos de pedra onde não será mexido o terreno, os animais poderão ficar, é uma forma de prevenção para quem quiser mantê-las nas suas propriedades, é uma forma de prevenção, é construir abrigos para que, de modo a que quando chegar à altura de lavrar ou à altura de cortar matos, elas estão abrigadas debaixo das pedras ou de entulho ou qualquer coisa assim do género. É uma forma de prevenir que elas sejam mortas.
Como eu disse, no norte do país, elas mantêm-se de ano para ano, mesmo em terrenos agrícolas que sejam relativamente intensivos. No entanto, é porque têm um abrigo para se protegerem, que é muito típico aqui no norte do país, os muros de pedra, que são essencialíssimos para que elas consigam sobreviver de ano para ano. Muito bem. Não sei se respondi, mas eu não sei de estudos exatos, eu não consigo Muito indicar bem. um estudo exato. Obrigado então pela resposta e pela Obrigada, Alexandre, pela questão e obrigada, Zina. Vamos então passar às questões por escrito. Só um pouco, vou retornar atrás. Carla Turcato coloca a questão: onde vivem as víboras em Portugal? Eu sou italiana e ando muito no seu lindo país. Obrigada. Obrigada. Ora bem, elas andam por todo lado. Eu não posso dizer, neste sítio em específico não há. Não posso dizer isso, porque elas são animais que estão super bem adaptados a virtualmente qualquer sítio. Claro, há zonas onde a população não existe, mas não quer dizer que se esse sítio por alguma razão ficar propício à presença delas, não venham indivíduos de outras populações ao lado e mudem-se para esse novo local. Portanto, elas, é claro, no norte do país a população é maior, mas do que no sul, mas elas encontram-se em virtualmente qualquer parte do país. Aliás, o Alexandre acabou de referir que encontrou várias vezes no Parque de São Mamed. Portanto... Muito bem, obrigada. Fernando Almeida coloca a questão: em tempos, na Serra da Estrela, os pastores distinguiam as víboras dos víboros. Diziam que as víboras eram venenosas e que os víboros não. Achavam que os víboros eram os machos das víboras. Será que os víboros eram as cobras d'água viperina? Às tantas, olha, isso é uma coisa interessante. Eu até vou apontar aqui, porque eu gosto muito de saber estas pequenas histórias e crenças que existem específicas do país. Eu nunca ouvi falar dos víboros, mas eu acho interessante. Portanto, eu até vou apontar aqui para falar depois com as pessoas da Serra da Estrela, porque eu costumo andar muito lá, e saber para que eles me possam contar o que é esta história do víboro. Mas dizerem que o macho da víbora não é venenoso, isso não é verdade. Portanto, provavelmente tratava-se de outra espécie que não a víbora, que eles estivessem a achar que era uma víbora, quem sabe, talvez, ou a cobra d'água colar ou a cobra d'água viperina. Portanto, é bem possível. Isso é interessante. Vou apontar aqui para saber. Obrigada. Carlos Silva coloca a questão: o que devo fazer se for mordido por uma víbora cornuda? Ora bem, eu vou primeiro dar a lista do que é que não se deve fazer, porque é mais fácil por aí. Felizmente isto é Portugal. Portanto, para começar, o felizmente quer dizer, não é um veneno incrivelmente problemático. Sim, é sério, sim, procurar imediatamente ajuda médica, mas não é a mesma coisa que ser mordido numa África, Brasil, Austrália, etc. Portanto, primeira coisa, e eu sei que é difícil, mas a primeira coisa é tentar manter calma, porque nós não queremos que o sangue circule demasiado depressa e espalhe o veneno demasiado depressa. No entanto, nós também não queremos que o veneno fique preso no mesmo sítio. Portanto, não devemos fazer garrote. Porquê? Porque o veneno da víbora é um veneno altamente destrutivo das veias e o que vai fazer é uma hemorragia. E depois as hemorragias, ao fazer com que o veneno fique demasiado tempo na mesma zona do corpo, vai destruir completamente os tecidos da mão e afins, ou do membro afetado, e como consequência poderá causar danos irreversíveis. Portanto, não se deve usar garrote.
não se deve cortar, fazer cortes para o sangue sair, isso não vale a pena, isso já foi comprovado que não faz efeito, e não se deve também sequer chupar o veneno, que é algo que aparece muito nos filmes, é algo que se praticava antigamente, mas não faz efeito nenhum, e para além de que poderá causar problemas, e eu vou explicar porquê. Muitas vezes quando as víboras mordem, pode ficar um pouco de veneno na nossa pele, e se a gente vai chupar aquilo, arriscamos que hajam microfissuras na boca ou nos lábios e entre veneno então na nossa cara, portanto pela boca ou qualquer coisa do género, por feridas que possamos ter na nossa boca. E então aí é 3 ou 4 vezes pior a situação, porque então o veneno na cara é que é bastante mais problemático. Portanto, depois, o que é que também não devemos fazer? Não se deve tomar aspirina para as dores, nem Benuron. A aspirina, porque a aspirina liquidifica o sangue e o veneno da víbora cornuda é um veneno que faz com que o sangue fique mais líquido. Também é um veneno que faz com que o sangue coagule. Portanto, é um cocktail de enzimas. Portanto, liquidifica e também coagula. Portanto, nós não queremos que a aspirina faça com que a hemorragia se espalhe mais depressa. Depois também o Benuron vai subcarregar o fígado e nós precisamos do fígado para processar o veneno e tentar limpar o corpo do veneno. Portanto, é aguentar um pouco as dores. Depois, remover relógios, anéis, mandar isso tudo fora, roupa apertada, vamos imaginar que estão a usar calças apertadas, mandar isso tudo fora, ou as calças, ou rasgam a perna das calças, façam o que tiverem que fazer. E depois, com muita calma, se foi o braço que vocês foram mordidos na mão, manter o membro o mais imóvel possível e com muita calma dirigirem-se ao hospital. É assim que devem fazer. É preferível que alguém vos leve do que vocês conduzirem até lá, porque às vezes o veneno começa a fazer, como o fígado começa a processar, começa a causar náuseas e não é boa ideia vocês estarem a conduzir debaixo do efeito do veneno. Outra coisa que também devem fazer é beber muita água, estupidamente muita água, para ajudar a que os rins mandem fora o veneno o mais depressa possível. E quando eu digo beber muita água, não é um copo de água, estou a falar de litro e meio de água. Se conseguirem 2, melhor ainda, sim, vocês vão estar aflitos para ir à casa de banho imensas vezes, mas a ideia é o corpo estar a expulsar o veneno fora. Mas é o que eu digo, felizmente não é um veneno muito tóxico, mói, mas se for tratado atempadamente não tende a ter danos irreversíveis porque é um veneno muito fraco. Em Portugal não há registros de mortes e um dos casos onde foi uma pessoa que perdeu o braço, ela esperou uma semana para ir para o hospital, portanto até lá o veneno já estava a fazer muito mau efeito. Portanto, espero que isto tenha esclarecido. Não, muito importante esclarecer. Foi uma questão muito pertinente e um esclarecimento também muito pertinente. Continuamos então com as perguntas. Fernanda Sobreiro refere: boa tarde, resido em Marvão desde que nasci. Sei que há inúmeros testemunhos de pessoas mordidas por víboras. O que é caricato é que a pessoa chegar ao hospital de Porto Alegre e não haver antídoto. Não deveria haver antídoto onde se sabe haver esta espécie? Pois, o antídoto é um problema. Para começar, não há antídoto para o veneno da víbora cornuda. Nós usamos antídoto que é fabricado para outra víbora europeia que serve também para anular o efeito da nossa víbora. Portanto, não há nada específico para a víbora cornuda. O que se usa é de víbora áspide, se não estou em erro. Agora, sim, devia-se, mas é caro. Provavelmente será esse o problema. É caro, o prazo de validade é muito pequeno e, portanto, provavelmente será esse o caso, a razão pela qual as pessoas, os hospitais não estejam equipados. É mesmo muito raro haver mordeduras em Portugal. Pedi informação ao INEM. O INEM disse que é 17 por víboras, por cobras é 50 por ano.
Porque muita gente é mordido por uma cobra não venenosa e vai para o hospital e deve fazê-lo se não sabe que espécie se trata. Mas por víboras é 17. E como veem, não é muito, portanto nem sequer deve estar na cabeça do pessoal para ter aquilo no hospital. Mas deviam, atenção, eu sou perfeitamente a favor, porque os casos acontecem e o antiveneno é preciso, praticamente vai-se ao hospital que não tem, então depois a pessoa é levada para o hospital que tem e vamos imaginar que não há nenhum em Portugal, então eles provavelmente têm que fazer um pedido de emergência à Espanha ou à França, que são os países que têm. Portanto, é assim, é pena, eu devia haver. Muito bem. Gonçalo Elias questiona: não fixei o termo referente ao período de inverno, que não era hibernação. É brumar. BR, portanto, batata, rato, único, manteiga, antropomorfo e rato outra vez. Brumar. BRUMAR. Muito bem. Maria Teresa Dantas questiona: a cobra amarela é venenosa? Avistei há uns anos uma na zona oeste. A única cobra amarela que me está a vir à cabeça é uma cobra de escada e não é venenosa. Porque é a única que me está assim a vir à cabeça que seja aproximadamente amarela. Portanto, tranquilo. Muito bem, obrigada, Davina. Vamos aguardar para mais questões específicas do que é as nossas serpentes e víboras. Enquanto vêm as perguntas novas, se quiserem, vão ao Facebook. Sempre que tiverem dúvidas, nós temos lá uma página que é o Cobras de Portugal no Facebook. Por favor, façam like, que isso ajuda muito. E nós estamos constantemente, não é 24 horas, mas é quase a responder a todas as questões que as pessoas tenham. A maior parte das vezes as pessoas enviam-nos registros de cobras e nós a perguntar que espécie é e nós tiramos todas as dúvidas que vocês precisarem. Também temos um canal de YouTube. Por favor, façam subscribe, porque isso é muito... Subscrevam-se para o canal de YouTube. Basta terem uma conta no Gmail para fazerem uma subscrição no YouTube, porque isso ajudaria imenso o projeto a ganhar mais relevância. Ficaria muito grata. Nós entretanto, colocámos então o acesso à página de Facebook aí no chat e já temos mais uma questão. José Costa questiona: sabe se existem diferenças tão grandes entre as cobras e víboras em termos genéticos, moleculares, como em termos físicos? Sim, genético há bastante diferença, ao ponto de que elas nem sequer se cruzam. As víboras e as restantes espécies não se cruzam, são famílias diferentes. Portanto, já existiu a nível evolutivo uma separação já há muitos milhões de anos para trás, já houve uma separação entre estes dois grupos. Portanto, as nossas espécies de cobras inofensivas pertencem a um grupo completamente diferente do das víboras. Portanto, geneticamente até são muito diferentes. Já há milhões de anos que elas foram grupos que se separaram completamente. Muito obrigada, Davina. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para ver se existe mais alguma questão. Claro, à vontade. Vamos ver. Creio que para já. Entretanto, também a Maria Teresa. Só um bocadinho. Maria Teresa Dantas referiu que não era preta, aquela cobra amarela, penso eu, não era preta, não, era preta com manchas de um amarelo vivo. Creio que é esta a entoação da pergunta. Da afirmação. Ok. Então, nesse caso, é cobra de ferradura. Será a cobra de ferradura tende a ter amarelos vivos. Existem espécies. Então, no sul de Portugal é mais comum ter amarelo vivo e manchas pretas. Eu ia procurar aqui uma foto para partilhar. Entretanto, vamos ver. Isa. Sim. Deixa-me só dizer aqui, a Patrícia
colocou uma questão que entretanto foi respondida, colocou uma questão, uma observação, que entretanto depois foi respondida, que fala de uma espécie que ocorre mais na zona do norte, Gerês, que a Davina acabou por não falar, porque não era essa área geográfica mas não sei se a Davina quer falar dessa cobra em específico. Sim, pode ser, é a víbora de Ceoane. Eu vou só fazer uma coisa muito rápida aqui, que é só mostrar a tal cobra de manchas pretas e amarelo vivo. Está aqui, a cobra de ferradura. No sul de Portugal tendem a ter esta cor, enquanto que no norte tendem a ser praticamente pretas. Portanto, provavelmente terá sido esta a espécie que foi avistada. Em relação à outra espécie, sim, é a víbora de Ceoane, ou víbora negra, ou víbora de Gerês. Portanto, como foi referido, ela está mesmo no norte do país, e quando digo norte é mesmo extremo norte, é lá da zona do Gerês. Existe um niquinho ao sul, mas muito pouco, a sul do Gerês. Eu nem sei qual é que é o avistamento mais a sul, mas aquilo não chega a estar a uma distância demasiado grande da Serra do Gerês. Ela é muito parecida com a víbora cornuda. A regra é a mesma. Pupila de zigue-zague no dorso, pupila vertical. A diferença é que não tem corno. E depois existem indivíduos que são completamente pretos. E quando eu digo completamente pretos, é mesmo 100% pretos. Não é como a cobra de ferradura, que tem assim umas malhazinhas de brancos ou amarelos espalhados. Não, é mesmo completamente preto. Aliás, eu posso abrir aqui uma apresentação diferente onde eu tenho essa imagem, e assim vocês podem ver enquanto chegam mais perguntas. Onde é que ela anda? Entretanto, temos aqui mais duas questões que colocaram. Ok, Da procura. Eu consigo, eu já tenho aqui só para mostrar. Esta, aqui está ela, não sei se estão todos a ver, mas isto é a víbora de Ceoane, completamente preta, placas cefálicas todas divididas como as víboras, e a versão normal tem um género de zigue-zague no dorso, pupila tipo olho de gato, pupila vertical, placas cefálicas divididas, mas não tem corno, como a víbora cornuda. Portanto, esta é a outra víbora que existe em Portugal. Também igualmente pequena, só chega aos 70 centímetros, tende a ser um pouco mais pequena que a víbora... Perdão, tende a ser um pouco mais pequena que a víbora cornuda, mas pode atingir o tamanho de 70 centímetros, já foi registado. Mas pronto, então, quais é que seriam as outras questões? Então, Gonçalo Elias coloca outra questão. Recentemente encontrei duas cobras bordalesas, Coronela girondica, na área do Parque Natural da Serra de São Mamede, ambas mortas. Nunca tinha visto nenhuma. Essa espécie é comum em algum lado. Li alguns que é mais ativa à noite. Ok, olá Gonçalo, já agora. A Coronela é um pouco mais reservada, sim. Elas gostam mais do lusco-fusco. Mas isso não quer dizer que em pleno inverno não se não se vejam elas a apanhar sol em algum lado. Portanto, em dias quentes, elas tendem a ter uma atividade um pouco mais crepuscular, mas não é um animal exclusivamente da noite, porque basta apanharmos alturas do ano um pouco mais frias e elas já se conseguem ver durante o dia. Em relação a ela ser comum, ela não é muito comum, mas é um bicho relativamente fácil de se ver. Um sítio onde encontrei vários foi na Mitra, na herdade da Mitra, em Évora. Mas aqui também para o norte do país também existem bastante. Seria talvez das 4 espécies menos comuns portuguesas, é provavelmente a que eu vejo mais vezes. Portanto, é uma abundância assim relativamente grande. O problema é que ela é uma espécie mais reservada. Encontra-se principalmente debaixo das pedras. A gente consegue encontrá-las debaixo das pedras com mais facilidade. Muito bem.
Alexandre Pereira coloca também aqui a questão. Eu tenho cobras rateiras no quintal e todos os anos aparecem juvenis. Tenho o hábito de apanhar os juvenis e largá-los num campo perto. Faço bem em dispersar os juvenis? Se é um campo perto, não é nada de errado. É só uma pergunta assim para o Alexandre. Ele importa-se de ter lá, no terreno? Vamos ver o que é que o Alexandre responde. Se o Alexandre quer responder oralmente, pode ativar o... Sim, não, penso que não há problema. Até agora não tem havido problema nenhum. Convivo com cães e com gatos e não há... E com pessoas também, não há problema nenhum. Encontramos este verão também... Este verão não, o ano passado encontrei uma com mais de 1,5 metro, quase 2, provavelmente, não medi, não apanhei também. Mas é muito interessante porque fez um imenso barulho e foi interessante na apresentação ter reparado também. Ela enrolou-se toda e levantou a cabeça e fez imenso barulho. Foi interessante. Mas eu só tinha encontrado juvenis e no ano passado já encontrei 2 e realmente, para não... Pronto, como não, tenho a noção que não há muita comida, não é? Havia aí lagartixas, agora já não há lagartixas. Apanho os juvenis e meto num campo aqui perto. Ok. Não, se é aí perto não é muito problema. Eu só estava a perguntar porque geralmente não é má ideia deixá-las elas próprias descobrirem o seu próprio caminho. Mas se está a dizer que tem gatos e cães na propriedade, talvez então seja melhor tirá-las, porque o maior inimigo delas é o gato, são os animais domésticos. É que nem os humanos causam tantos estragos como os animais domésticos nesta situação. Só para quem estiver curioso, nos Estados Unidos, todos os anos morrem 4 bilhões de animais selvagens nas garras dos gatos. E na Inglaterra são 100 milhões por ano, portanto, são números muito grandes e eles, de facto, em Portugal não há estatística, portanto, são números bastante assustadores. Portanto, nesse caso, então, eu digo, sim, é melhor fazer isso, está a fazer bem, porque os gatos iriam matá-las quase todas, de certeza. E até porque é um quintal com poucos metros quadrados, não tem? 30, 40, 50 metros quadrados no máximo. Ok, portanto. Sim. Então, nesse caso, é melhor, sim. Se não tivesse, elas faziam a vidinha delas e iam explorar sozinhas. Agora, se tiver gatos e cães, não, é melhor tirá-las, está a fazer bem. Muito bem, obrigado pela dica. Nada. E obrigada por tirá-las de modo a que acabe feliz para elas. Exato. Obrigada, Davina, também. Bom, creio que neste momento não temos mais questões. Estará então na altura de encerrarmos esta sessão. Agradecer imenso à Davina e aos participantes, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, e agradecemos então este bocadinho que tivemos aqui a conhecer. Informamos que na próxima terça-feira, dia 29, iremos ter mais um webinar do ciclo dos webinars às terças, com o tema da gestão dos riscos fitossanitários, com José Manuel Gomes Rodrigues, que é diretor do Departamento de Gestão e Valorização das Florestas do ICRF. Contamos com vocês nessa terça e desejamos a todos um bom resto de tarde, bom trabalho, bom resto de semana e até à próxima. Obrigada uma vez mais, Davina, pela excelente apresentação. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Tchau. Fiquem bem.